Eu volto agora ao vivo por Skype com a deputada Isa Pena, do PSOL. Deputada, seja bem-vinda mais uma vez. Eu volto esse segundo bloco da entrevista. A senhora falava no primeiro bloco dos projetos que são urgentes de ser aprovado. Quais a importância da aprovação desses projetos, deputada? A importância da aprovação desses projetos é basicamente do legislativo cumprir a sua função de existência, né, a sua função social, mas mais do que isso é da gente chegar aos diferentes setores. Nós temos uma sociedade diversa e plural, que apesar do mecanismo desigual eleitoral, elege representantes de diversos setores, de diversas ideologias, diversas crenças, enfim, regiões do estado de São Paulo. Então, é por isso que é tão fundamental a gente reunir todos esses olhares plurais e diversos e desaguar esses projetos de lei, essas propostas que foram tão minuciosamente produzidas. Eu pelo menos posso falar pelas propostas que a gente está fazendo. A gente está, inclusive, construindo esses projetos de lei, não só a partir de uma visão técnica, mas também em conjunto com os movimentos sociais que atuam nos setores. Então, para construir, por exemplo, o que trata sobre o sistema penitenciário, a gente foi atrás do Instituto de Defesa da Democracia, a gente foi atrás do Amparar, a gente foi atrás do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas eu queria mesmo agora era comentar a fala que a gente acabou de ouvir do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, a gente observa que o presidente Jair Bolsonaro já está se preservando daquilo que ele deve estar sendo informado, inclusive que é um grande desgaste da sua figura, né, entre a população mesmo, né? A gente viu que mais de 70% aprova o isolamento social. E aprova porque está vendo a situação calamitosa em que chegaram alguns países do mundo. Então, para nós, é fundamental a afirmação da importância do isolamento social como política. Evidente, como a deputada que me precedeu falou, há serviços essenciais que não vão poder parar, mas é verdade também que esses servidores que vão estar aí na linha de frente se sacrificando, em especial aí eu quero destacar os profissionais da saúde, precisam dos EPIs, né? Aquilo que a gente chama dos equipamentos de proteção individual, que na prática, sem esses EPIs, o que pode acontecer? Como na Itália também aconteceu, já foram 90 médicos que morreram por conta do coronavírus na Itália. Os profissionais são infectados e aí você tem que afastar esses profissionais. Esses profissionais não podem continuar trabalhando infectados, obviamente. Então você acaba tendo uma escassez, né? E aí a gente vê, nessa hora, todo mundo quer os médicos cubanos também, né? Isso é uma outra coisa do racismo estrutural que a gente vive na sociedade, que nessa hora ninguém vê bandeira, ninguém vê cor, todo mundo quer os médicos cubanos, até porque a medicina em Cuba é uma das melhores do mundo, né? Com todos os problemas do regime cubano que é preciso de serem reconhecidos, né? Agora, sobre a fala do presidente, me chamou a atenção algumas coisas. A coletiva ainda está lá acontecendo. Me chama a atenção a não abertura do presidente para responder a perguntas. Ou seja, ele vai em rede nacional, faz um pronunciamento como aquele e se esquiva de responder perguntas da imprensa, que com certeza representam boa parte das dúvidas dos seus próprios eleitores. Me parece que é um presidente atleta no sentido de correr, né, das coisas, né? Correr do trabalho, correr do problema, correr da verdade. Nesse sentido, aí sim a gente pode dizer que o presidente é um belo atleta, corre da imprensa, corre das perguntas, mas é preciso que a gente tenha lideranças que estejam à disposição de irem, inclusive, a público, dizerem e pedirem desculpa pelos seus erros. A gente teve um prefeito na Itália, hoje pela manhã, que praticou o isolamento vertical, e foi hoje de manhã, ou ontem, agora não me lembro a reportagem exatamente o momento, mas que foi pedir desculpa para a população. As
pessoas já morreram, né? Numa situação como essa, uma autoridade pública ela tem que pecar pelo exagero do zelo e não pela falta de zelo com a vida das pessoas, né? Então, esse prefeito aí vai sofrer as consequências, porque a gente que se dispõe a isso precisa saber hierarquizar as nossas prioridades. Em primeiro lugar, deve vir a vida humana. Mas o presidente ele não vem nem pedir desculpa e vem com uma linha de resposta ao mercado financeiro. Então, ele anunciou aí uma injeção de 68, vou até pegar aqui o nome, foi 68 milhões. Deixa eu pegar aqui o dado só um minutinho. 68 bilhões ao mercado financeiro, 68 bilhões. Então, vejam vocês, dinheiro tem, né, gente? É o Banco Central é o banco público, é o Banco do Brasil, né? O Banco do Estado brasileiro. E essa injeção vai ser feita no mercado financeiro. Aí vai ter gente que vai me perguntar, não, mas aí as empresas vão sair do Brasil e vão para outros países e tal, não sei o quê. Gente, todos os países estão em isolamento social. A Índia, que é o maior reduto de mão de obra barata, de call center, ou seja, de um grande reduto de exploração do trabalho humano, precário inclusive, né? Mas mesmo lá está se fazendo isolamento social horizontal, ou seja, né, lá é o lockdown que fizeram mesmo, é a maior quarentena do mundo, né? 1 bilhão de pessoas. Então, assim, me chama a atenção que o presidente, depois de fazer o pronunciamento que fez e dos seus filhos continuarem fazendo tanta besteira, estarem aí envolvidos, supostamente envolvidos, numa ameaça ao governador do estado de São Paulo, João Dória, me chama a atenção que ele vem a público, faz uma fala que a gente não consegue nem acompanhar direito de tão curta que foi, e se direciona apenas ao mercado financeiro. Então fica evidente o que está acontecendo nesse momento. É a pressão de um lado do mercado financeiro, né? E a pressão do outro, que são as vidas. E tá muito nítido aí a que pressão que o presidente ele tá sujeito. É muito triste. É lamentável um ser humano, porque eu tenho certeza, e aí eu falo isso com muita convicção, tenho certeza que uma pessoa como essa, ela tem, e aí não só o presidente, tá? Pessoas comuns que tenham esse tipo de valor, isso geralmente são pessoas muito infelizes, né? Muito infelizes, que não conhecem a alegria não conhecem a alegria de conhecer, que vem de conhecer o povo brasileiro, a solidariedade que a gente encontra nas periferias. Deputada. Com tudo isso, só para finalizar, eu tenho certeza que nós somos mais felizes sendo empáticos, empáticos nesse momento. E seremos mais acertados. Dentro dessa sua linha, deputada, eu gostaria que a senhora fizesse um apelo à população que, de repente, está saindo às ruas. Isso já é notório, a gente vê muitas pessoas nas ruas, gente fazendo atividade física em porta de parque fechado, gente passeando com cachorro, terceira idade passeando com cachorro. Eu gostaria que a senhora fizesse um apelo, aproveitasse a senhora, uma deputada muito jovem, né? Fizesse um apelo para as pessoas que respeitem esse isolamento social, né? Sim. Guga, eu acho que tem uma questão aí que a gente precisa respeitar o isolamento social. Acho que tem dois casos aí. Tem o primeiro caso da pessoa que pensa, a rua tá vazia mesmo, é arejada, é um lugar arejado, então eu vou ali rapidinho e volto e tal. Isso é um pensamento, a gente tem que tomar cuidado, individualista. Porque se todo mundo tivesse o mesmo pensamento que você, aí a gente não cumpre o isolamento social, né?
Então, é preciso permanecer em casa. Eu sei que é difícil, mas é preciso permanecer em casa. A minha dica para isso é a gente. Duas coisas fundamentais que para mim têm sido fundamentais: exercício físico, a gente precisa cansar o nosso corpo. E segunda coisa é ativar o nosso cérebro. Escrever, ler, se você toca algum instrumento musical, tocar, cantar, esse tipo de coisa é fundamental para a gente sobreviver a um período de isolamento. E tem um outro perfil, que é o perfil mesmo que está assistindo o presidente Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que é muito magnética, né? Claramente ele é uma pessoa muito... Para mim não, né? Mas uma camada, um grande setor aí da população é uma pessoa que atrai, né? Que eu não sei como, eu não sei explicar isso, mas cada um é cada um. Eu não, quem sou eu para julgar, né? Mas são pessoas que confiam muito nele. Então, eu peço às pessoas que, em primeiro lugar, não façam o que o presidente está falando para vocês fazerem. Segundo lugar, nenhuma pessoa merece a nossa confiança cega. Jesus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio vem com a nossa responsabilidade individual. E você não pode terceirizar a sua responsabilidade a ninguém, nem quem você considera um mito, um herói, etc, etc. Então, vá pesquisar. Para quem hoje confia tanto nessa figura, confie mais em si mesmo. Para mim é uma demonstração de uma profunda insegurança, uma falta de segurança em si mesmo, essas pessoas que confiam tão cegamente assim no presidente. Porque vá pesquisar, procure ver os dados, procure ver as notícias, quer dizer, será que está todo mundo no mundo inteiro fazendo errado, só o Jair Bolsonaro que tem a certeza? Não é possível chegar a essa conclusão. E se você está chegando a essa conclusão é porque você quer construir na sua cabeça isso, né? Mas o mundo não é feito de verdades múltiplas. Tem coisas que são fatos, tem coisas que são disputas de argumentos, disputas de ideias, de argumentação, verdade, tem essa parte, mas tem coisas que são fatos. Por exemplo, a Terra é redonda. Isso é um fato. O coronavírus, para combater o coronavírus até agora no mundo inteiro, o isolamento social foi a melhor tática. Isso é um fato. Em todos os países. O Trump, essa semana passada, foi anunciar que ia voltar à normalidade. Um cientista foi e falou, bom, se voltar à normalidade, a gente está falando de 60 milhões de americanos infectados e provavelmente 600 mil mortos. E aí o Trump voltou atrás, porque é um cientista respeitadíssimo lá, que foi muito importante em outros momentos para a saúde pública. Para a saúde pública, não, os Estados Unidos quase não tem saúde pública, mas para a saúde em geral dos Estados Unidos. Então, da população. Então, olha, eu acho que, sem julgar, sem nada, eu fico tentando, de fato, genuinamente entender as pessoas que estão nesse lugar. Então, há esses dois perfis de pessoas que estão indo para a rua. O primeiro perfil é aquele mais individualista, que fala, só eu, rapidinho, tá arejado, não sei o quê. Mas se todo mundo tiver o mesmo pensamento que você, né, não vai mais ser um lugar arejado. Então, por que só você pode ter esse direito, né? Segundo, esse perfil de pessoas que acredita cegamente, que criou essa ideia de mito, esse fanatismo cego por qualquer figura histórica não nos levou a lugar nenhum que preste. Nunca, na história da humanidade, nunca. Aliás, as melhores figuras da história política da humanidade sempre prezaram e sempre falaram, na minha opinião, né, as melhores figuras políticas, sempre falaram contra o personalismo. Porque sabem que, em primeiro lugar, ninguém faz nada sozinho. Em segundo lugar, nós não somos autossuficientes. E, em terceiro lugar, qualquer ideia de supremacia de um setor da população sobre o outro implica
na violência, implica numa cultura de ódio, implica num separatismo da sociedade e não responde à totalidade dos nossos problemas. Então, nós precisamos cada vez mais socializar os problemas, né, entender eles como problemas sociais, problemas que são de todos nós, e socializar as riquezas e os recursos, fazendo a gestão racional, respeitando os limites da natureza, respeitando aquilo que a humanidade precisa consumir, respeitando e colocando em primeiro lugar a vida humana. Eu espero que depois disso a gente pare de desperdiçar 30% da comida que é produzida no mundo, enquanto tem gente passando fome na África, né? No Brasil, né? Eu espero, estou torcendo para que, se tiver algum lado positivo dessa crise que a gente está passando, que seja o de aprendizado profundo da humanidade. E eu acho que de todos nós, da direita e da esquerda, todos têm muito para aprender. Eu acho que nesse momento a gente tem que calçar as sandálias da humildade, como diz o povão aí. Não há ninguém com respostas absolutas. Deputada. É evidente que eu tenho uma posição política, mas é preciso, nesse momento, de humildade e de empatia. Pois não. Deputada Isapena, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a sua participação, sempre muito participativa nas suas opiniões aqui na Rede Alesp, mas eu quero que a senhora faça agora suas considerações finais, também dando conselhos para a população dos cuidados básicos que têm que ser tomados nesse momento. Legal. Bom, lembrando a todos, né, o coronavírus é um vírus que é pouco conhecido. Então, por exemplo, nós não sabemos ainda quanto tempo ele sobrevive em superfícies diversas, né? Então, tudo que entra na sua casa, como sacos de supermercado, como a orientação é ou você lavar o saco de supermercado com água com cândida, por exemplo, né? Ou você jogar fora, né, descartar os sacos plásticos, e você passar em tudo que é superfície álcool, né? Então, aquele álcool mesmo que aí serve para limpar, você passa ali na superfície com um pano, né, para higienizar. Outra coisa você chegou em casa, a primeira coisa que você faz é lavar as mãos. Aliás, mesmo quando você está fora de casa, lavar as mãos uma vez, pelo menos, por hora. Lavar a mão e lavar mesmo. É aquela lavar a mão que você lava a mão inteira, atrás o dorso da mão, o punho, entre os dedos, as unhas, né? Você passa aquele tempo mesmo lavando, fazendo a sua higiene. Não levar a mão ao rosto, que é preciso entender. O vírus, ele não entra pela nossa pele. Ele entra por tudo que é mucosa. Então, o nosso olho é um lugar exposto, né, é um lugar que o vírus pode entrar, então não levar a mão ao olho, não levar a mão, não levar a mão ao rosto de uma forma geral, né? Essa é uma questão. Lavar a mão ou álcool gel, mas é importante dizer para a população que está desesperada aí pagando fortunas atrás de álcool gel que não precisa. O sabão já está mais que comprovado isso. Tem o mesmo efeito, mata do mesmo jeito o vírus do que o álcool gel. Então, essa é uma coisa importante. Permanecer em casa. Se você tiver algum sintoma, nós estamos em isolamento social. Isolamento social significa todos nós, quem puder, ficar em casa. Aí, se você tiver algum sintoma, que coriza, ou seja, o nariz entupido, tosse, aquela tosse seca que irrita a garganta, febre, sintomas de um resfriado normal, aí você vai entrar, a gente está fazendo distanciamento social. Se você tiver esses sintomas, você vai passar a fazer um isolamento social. O que significa isso? Significa que mesmo dentro da sua casa, evidente, claro, se você morar sozinho, você não precisa se isolar dentro de um cômodo, mas se você morar com outras pessoas, imediatamente você tem que se isolar em um cômodo da casa e esperar 15 dias e esperar passar. A recomendação teve esses sintomas, não vá para o hospital, porque, como já é visto, em 80% das pessoas, esse vírus ele se manifesta
de diversas formas, né? Com uma pneumonia, né? Uma gripe, um resfriado aí muito forte, e aí vale lembrar, né? Em 20% da população, né? E esse número é um número alto, né? As pessoas elas tendem a ter um agravamento dos sintomas, né? Então, isso é geralmente visto quando a febre aumenta muito, acima de 40 graus, graus de febre, ou quando você começa a sentir sintomas de falta de ar. Então, por isso que pessoas que têm bronquite, asma, pessoas que tomam remédios imunossupressores, pessoas com mais de 60 anos que têm um sistema imunológico mais fraco, mais frágil, né? Elas fazem parte desse grupo de risco. Começou a ter falta de ar, é preciso procurar. Por isso que a gente está vendo aí toda essa discussão sobre os respiradores, porque as pessoas que têm um agravamento do Covid-19, elas... a primeira manifestação desses sintomas, e as pessoas de caso muito grave, é por falência múltipla de órgãos, né? E um desses órgãos tende a ser o sistema respiratório, o pulmão, né? Então, por isso que os respiradores, eles são tão importantes. Vale lembrar que há essa delimitação geral de um grupo de risco, mas não é possível dizer que essa doença só vai ser letal a esse grupo, né? Nós temos já casos de pessoas saudáveis, com entre 30 a 35 anos, que morreram. Nós temos casos de crianças que morreram. Nós temos o caso, e vale lembrar, né, presente, né, a memória da maestra, né, que faleceu ontem com 64 anos, um dos grandes talentos musicais aqui do nosso estado, e nós perdemos ela. Eu queria prestar minha solidariedade aqui à família, mas é preciso lembrar disso porque, em princípio, é muito sedutor esse discurso da gripezinha, mas não é verdade, gente, que que essa doença só se manifesta entre os mais velhos. Pessoas saudáveis de 30 a 35 anos já vieram a falecer. Então, por favor, vamos respeitar aquilo que a ciência nos fala. E quanto mais as pessoas pararem de reproduzir e enviar fake news, isso é outro elemento muito importante para o combate dessa pandemia, é a gente não compartilhar links, não compartilhar imagens, não compartilhar textos que a gente não tem certeza que são verdadeiros. Porque tem muito, o ministro da Saúde, inclusive, outro dia falou que estão fazendo um monte de fake news em nome dele, né? Mandando áudio com voz parecida com a dele, pedindo doação em dinheiro. Gente, tem gente, assim, louca para tudo nesse mundo. Lamentável que pessoas façam desse um momento para ganhar dinheiro. Não há remédios ainda. Tem um remédio que eu não vou saber pronunciar o nome, mas é a cloro... É o remédio que o Trump mencionou e que todo mundo comprou. Não é para usar esse remédio se não for dentro de um hospital, porque ele pode ser, inclusive, perigoso, tá? O uso desse remédio com o coronavírus, se não for devidamente acompanhado por um médico, né? As evidências ainda são frágeis, então não é para usar esse remédio. Ainda não existe remédio para o coronavírus. Não existe receita de vacina, não existe pílula feita com ervas e não sei o que lá, não existe. Isso tudo é gente querendo se aproveitar de um momento de fragilidade emocional das pessoas. A única coisa que está se demonstrando eficaz é o distanciamento social. Vamos praticar o distanciamento social.
É isso, eu quero agradecer mais uma vez ao Jornal Alesp, sempre estou à disposição aqui. Nesse momento eu acho que é um dever nosso, enquanto deputados, colocar a nossa cara, colocar as nossas posições, sim, e contem comigo para isso sempre. Deputada Isa Pena, muito obrigado pela sua participação. A tribuna sempre está aberta, aqui o espaço sempre aberto para a senhora participar. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Falamos com a deputada Isa Pena do PSOL. Eu vou para um